aqui, estar em comunhão com os irmãos, e tem uma notícia muito boa para vocês. Quero falar sobre boas novas, umas boas notícias para vocês. É o tema da minha pregação que Deus colocou no meu coração, e eu quero falar com os irmãos nesta noite aqui. Você que está nos assistindo também pela internet, pelo Facebook, fique atento a tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos dizer aqui. Não perca nada que Deus, acredito que vai falar contigo, aonde quer que você esteja. E também vai ficar gravada essa mensagem também, como outras mensagens está sendo gravada também. E você pode assistir num outro momento e transmitir para outras pessoas também. Amém? Então, boas novas. Glória a Deus. O que é boas novas? Eu me lembro que quando eu me casei com Raquel, quando Raquel fica grávida da Luana, foi uma boa notícia para mim, uma maravilhosa notícia, porque eu sonhava ter uma menina, ter uma filha, e veio quem? A Luana, que foi uma bênção. Até hoje eu falo para a Luana, às vezes eu fico olhando, ela está lavando uma louça, está fazendo alguma coisa, eu olho para ela e falo para ela assim: menina, você foi muito desejada, você foi escolhida por Deus, e Deus permitiu que você esteja conosco. Foi uma boa notícia, né? Foi uma boa novas, né? Eu quero falar do Evangelho, que também são boas novas também. Deus, Ele ama o mundo de tal maneira que manda seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Filho veio, e eu quero falar um pouquinho em Isaías 52:7, se você puder achar, está aqui também no telão. Não sei se você consegue enxergar, você que está em casa, olhar esse versículo, ou você pode procurar também na Bíblia também, Isaías 52:7. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aleluia. Queridos, nós tivemos dificuldades e problemas no passado, porque nós esperávamos um Salvador, esperava um Cristo, e esse Cristo, ele foi vindo através do Velho Testamento, ele foi andando através, e os profetas vinham falando que vem o Cristo, ele vai vir, ele está por vir. E aí nós pegamos o Evangelho de Mateus, e Mateus ele vai falar sobre esse Cristo, sobre esse Deus que está vindo. E ele escreve essa boa notícia, as boas novas do Evangelho de Mateus. Ele vai dizer o seguinte, e ele escreve assim, que Jesus ele está vindo através da sua genealogia. Então Mateus ele começa o seu Evangelho através do que? Das gerações. Então, se você pegar o livro de Mateus, você vai conseguir ver ali que Mateus ele escreve para os judeus. A intenção de Mateus é escrever para os judeus. Então ele pega e está mostrando Jesus Cristo ali, que era o Cristo prometido. Ele faz uma referência com Moisés, assim como Moisés tirou o povo, libertou o povo do Egito, assim Jesus vinha também com as boas novas para tirar também o povo também da escravidão. Essa escravidão que é o pecado, que eu e você, nós somos pecadores por palavras, pensamentos e ação. E Romanos ele vai dizer que o salário do pecado ele é a morte. Nós não temos como pagar, mas as boas novas, ela vai mostrar isso daí. Então Mateus ele traz no seu Evangelho essa didática. A ideia de Mateus é falar o seguinte: Jesus ele já veio desde o princípio, desde o começo ele veio, ele é o Cristo. Então, se você for ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que ele está falando muito para os judeus, porque é escrito para os judeus. Tem termos ali que é para os judeus, que qualquer pessoa que fosse ler naquele momento ali não entenderia, mas como é judeu, ele vai entender o Cristo que está vindo. Se nós pegarmos o livro de Marcos, boas novas do Evangelho de Marcos. Marcos já não escreve para os judeus, ele escreve lá para os romanos, junto com os judeus e junto com os gentios, que somos eu e você, naquele momento era gentil, e ele escreve essas boas novas para os gentios. Ele escreve, é um livro dinâmico. Mateus ele tem 28 capítulos ali, o livro de Marcos já tem 16, mas é muito dinâmico, porque
os romanos ele não tinha paciência muito de escutar parábolas, ele queria uma coisa mais dinâmica. Então Jesus ia lá, curava, salvava, restaurava, transformava, expulsava demônios. Ele era um Jesus muito dinâmico nesse livro de Marcos. Então, se você pegar o livro de Marcos, você vai sentir isso daí. E João Marcos foi o autor desse livro que escreveu. Ele bebeu de quem? Do apóstolo Pedro. Ele foi um discípulo de Pedro, ele andou com Pedro, e Pedro começou a falar de Jesus para ele. Então ele escreve. Nós falamos que em teologia nós vimos que esse evangelho é um dos primeiros evangelhos escritos, entre 45 a 55 depois do nascimento de Cristo. Então é um evangelho muito dinâmico, falando do Cristo, falando de um Jesus que é Salvador, o servo sofredor, ele fala no evangelho. Então o evangelho de Marcos ele vai trazer o servo sofredor, aquele servo ali que veio para servir, ele veio para ajudar as pessoas e para mostrar o caminho até Deus. Se nós pegarmos o livro de Lucas, as boas novas que está no evangelho de Lucas, Lucas ele não é judeu, Lucas é grego. Então o evangelho de Lucas é completamente diferente. Lucas foi convertido por o apóstolo Paulo. Lembra o apóstolo Paulo, que era Saulo, e depois teve um encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco ali, e de repente se transforma. E aí ele prega para Lucas um médico e um escriba também. E quando Lucas vai escrever o evangelho dele, ele escreve para uma pessoa, o nome é Teófilo, e ele escreve minuciosamente o livro dele. Se você pegar o livro de Lucas, é bem minucioso, ele vai contando situações por situações ali, e ele conta de uma forma que não só para os judeus entender, mas para os gregos, para os romanos, para todos entenderem. Ele vai lá e ele faz uma investigação minuciosa, ele vai fatos a fatos, ele vai lá e pergunta. Imagina aquela multiplicação dos pães, ele vai lá e chega para o rapaz ali que tinha dado o pão e o peixinho lá, e com certeza o rapaz já não era mais uma criança, né? Era um adulto. Então imagina só a cena, ele batendo na porta lá, eu quero falar com o menino do peixe, da multiplicação dos peixes. Daqui a pouco sai um homem de mais de 40 anos ali, ele falou, eu quero falar com o menino do peixe, e de repente ele fala assim, sou eu, e ele olha, porque eles já passaram anos, né? Então ele vai lá e fala assim, você quer escutar como é que foi? E aí ele conta a história, e aí ele vai lá e faz bem detalhadamente. Lucas ele faz dessa forma, bem detalhadamente. Lucas ele mostra o evangelho para nós bem tranquilo, como que é Jesus, como Jesus ele salva, ele restaura, ele transforma, como os milagres que ele faz. E agora o evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são evangelhos similares. Ele conta situações parecidas, mas como eu disse para você aqui, e estou dizendo para você que está nos assistindo, ele tem uma visão para cada público que ele está escrevendo. Mateus escreve para um público, Marcos escreve para outro público, Lucas escreve para outro público, João já é completamente diferente. João é o evangelho que nós chamamos do evangelho do amor. Quando uma pessoa se converte, o primeiro evangelho que nós falamos para ele, para ler, é o evangelho de João. O evangelho de João que fala sobre o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fala isso daí, que o verbo é a palavra de Deus, e o próprio Deus ele se faz homem entre nós. Essas boas novas, que um Deus todo-poderoso, que criou céus e terra, se faz homem, para viver uma vida como eu e você, e mostrar para nós que ele não pecou, e você também não precisa pecar, e traz a salvação, e faz essa ligação entre o homem e Deus, ele sendo verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Ele é o caminho, é o que liga. E aí o evangelho de João, ele vai mostrar apenas 7 milagres. Ele não é como os outros evangelhos, que conta as parábolas, conta os milagres, como o evangelho de Mateus, que vai contar sobre muitas parábolas, porque o judeu gosta de parábola. O judeu gosta de parábola, porque antes dos livros ser escritos, era o quê? Era contado. Então ele grava muito, o judeu ele grava muito, então ele gosta muito de história. Mateus ele escreve dessa forma.
Marcos, ele já como não vai escrever, escreve para os romanos, ele é muito didático, porque o romano quer fazer coisas, ele não quer ficar contando, fica escutando parábolas, então é muito dinâmico. E aí quando você pega o Evangelho de João, você tem essa situação, ó. João aborda sobre o único ministério de Jesus. Nesse trecho contém 7 milagres de Jesus. Ele conta 7 milagres. Ele conta sobre o milagre da Galileia, que os outros evangelhos não contam. Lembra? Em Caná da Galileia, o que tem lá? Uma festa, não é isso? Um casamento. E ali falta o quê? O vinho. Uma das coisas mais principais de um casamento. Falta o vinho. E a mãe dele chega, Maria, chega falando para ele assim: olha, acabou o vinho. E ele fala: o que eu tenho a ver com isso daí? E ela fala assim para os discípulos, ou para os serventes que estavam lá: ó, vá e faça tudo o que ele mandar. Quem mandar? Jesus. Então, João, ele quer mostrar isso daí. Ele quer mostrar quem manda. Ele quer mostrar Jesus Cristo como o próprio Deus. Aí ele cura ali, ó, o filho do oficial. Ele faz isso daí. O oficial chega para ele: meu filho está doente. Ele fala: aqui não tem fé nenhuma, ninguém acredita. Mas ele pega e fala assim: volta que seu filho vive. E quando o oficial ele volta, encontra o filho dele restaurado, vivo. Aquele mesmo momento que Jesus vai e dá a ordem para ele. Aí ele vai para outro milagre, a cura do paralítico no tanque de Betesda, João 5, do 1 ao 15. Paralítico ali no tanque de Betesda, olha só a cena. Chega Jesus ali e pergunta para ele assim: o que você está fazendo aí? Ele falou: eu estou querendo ser curado. Ah, mas só que quando eu vou para entrar na água ali, a crença naquele momento ali que entrasse na água era curado. Mas ele falava assim: toda vez que eu vou lá, entra outra pessoa no meu lugar e a pessoa volta curada e eu fico. Já quantos anos ali? Já mais de 30 anos ali daquela situação. E Jesus fala o seguinte para ele: toma sua cama e vai embora. E de repente ele é curado. João está trazendo isso daí. Ele transforma um elemento em outro elemento, água em vinho. Ele vai lá e cura um oficial sem ele estar lá. Ele não estava lá, ele deu uma ordem ali. E o filho do oficial foi curado em outro lugar. E aí ele pega e faz o seguinte: aqui ele cura um homem que não conseguia a cura. Era como você fosse qualquer especialista hoje que existe na face da terra e você não conseguia a sua cura. E você vê outras pessoas sendo curadas. E Jesus vai lá com uma palavra, cura essa pessoa. A multiplicação dos pães. Como pode? As pessoas com fome ali, e ele vai lá e multiplica os pães. Fica muita gente ali que estava com fome. E aí ele vai novamente, depois da multiplicação dos pães, ele caminha sobre as águas. Imagina pisar na água assim, sair caminhando. E os discípulos, ele olha assim e fala assim: um fantasma. E está Jesus andando sobre as águas. Que maravilha, que maravilha, que maravilha. A cura de um cego de nascença. Não existia isso, e ele vai lá e cura um cego de nascença. O cego já há 38 anos, cego. Ele vai lá e cura o cego. Dá vista a ele. Dá um problema danado, as pessoas ficam loucas. A ideia de João nesse evangelho é mostrar que esse Jesus, ele veio para todas as dificuldades que você pode imaginar, ele pôde entrar. Se você tem uma dificuldade, querido, qual seja, se você está cego, se você está paralítico, se você quer andar sobre as águas, esse Deus, esse Espírito Santo que preenchia esse Cristo, ele faz isso daí. A ressurreição de Lázaro é o único evangelho que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, um amigo dele, Lázaro morre. As pessoas vão buscar Jesus para ver se Jesus faz alguma coisa. Ele estava doente ainda. Lázaro morre, Jesus não vai. Passa 4 dias lá. Porque a crença dos judeus, se ele ficasse 3 dias, ele podia ressuscitar. Jesus vai no 4º dia e ressuscita Lázaro. Lázaro sai. Ele é Deus. É as boas novas, querido. Se ele não for Deus, se Jesus Cristo não for Deus, ou nós somos malucos de acreditar nisso daí, ele é Deus.
Segundo João, isso foi o que motivou a execução de Jesus pelas autoridades, a inveja, querido. Porque cada um espera o Jesus do teu jeito. E eles esperavam que Jesus que eles esperavam. Tinha que ser como eles. Eles queriam pegar Deus e colocar numa caixa. E não dá para você pôr Deus numa caixa. Não tem como. Jesus não existe. Jesus é. Amém? Não tem como você fazer. E cada um esperava esse Messias. Cada um esperava esse Cristo. E ele veio. E as pessoas não creram nele. Porque ele esperava um tipo de Jesus, um tipo de Cristo, um tipo de Deus, mesmo ele fazendo todos esses milagres aí, todos esses milagres. E aí João vai além disso. O que João faz? Além desses 7 milagres, ele pega e dá 7 declarações, para mostrar que realmente Jesus Cristo, ele é Deus. E as 7 declarações: olha lá, eu sou o pão da vida, João 6, 35 ao 48. Eu sou a luz do mundo. O segundo: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é bem antes de Abraão. Jesus Cristo, ele nasceu através de uma virgem, Maria, mas ele já existia antes, ele sempre existiu. Ele é desde o princípio. Ele é o cordeiro imolado que tira o pecado do mundo. Antes de o homem pecar, ele já tinha, ele já era. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Você morre, crê em Jesus Cristo, você vai viver, querido, novamente. Mas se você não crer, você vai morrer nos seus pecados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Não há outro nome. Não existe outro nome que está nos céus ou debaixo dos céus, a não ser Jesus Cristo. Ele que faz a ligação entre o ser humano, pecador, e Deus, que é santo. Esse abismo aí, querido, só Deus, só Jesus Cristo pode fazer essa ligação. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. Então, esses 7 milagres e essas 7 declarações que ele faz são as boas novas que eu tenho para dizer para você nessa noite e para você que está nos assistindo aí. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é Deus encarnado, querido. Não são 3 deuses, é um Deus só. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus. Ele pode nos salvar, porque nós somos pecadores e o salário do pecado, novamente, é a morte. Nós não temos como pagar isso daí. Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Essa porta que ele bate é você e eu, querido. Se você aceitar ele como o único Senhor e suficiente Salvador, você vai morar no céu com ele, porque ele ama você. Eu quero que você pense o seguinte: que você era uma criatura, e você era, e eu também éramos criatura. Deus fez eu e você e deixou nós vivermos nessa terra 70, 80, 90 anos, se Deus permitir 100 anos, e você vai viver essa vida. E você pode viver essa vida como você quiser, do jeito que você quiser. Você procura, você faz o que você quiser e como você quer. Se você estudar, se você se exercitar, você vai ter um ganho. Mas no final dessa vida, querido, você vai para o céu ou para o inferno. Se você escolher Jesus Cristo, você vai para o céu. A Bíblia nos aconselha isso daí. Então você é uma criatura. Se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa de criatura para filho de Deus. E o filho fica com o pai. Por isso que Deus deu essa vida para você e deu uma escolha. Tem pessoas que não acreditam em Deus, querido. Tem pessoas que não estão nem aí para Deus. Mas Deus não deixou que a pessoa vivesse. E deu um livro para a gente poder ler. Então, nesses 4 evangelhos, eu posso mostrar as boas novas de Cristo para você. Mateus, às vezes as pessoas, por que repete? Porque ele queria alcançar certas pessoas. Então, cada pessoa, ele teve uma situação. E hoje, nós podemos dar graças a Deus que nós temos um livro, que nós temos esses 4 evangelhos e nós conseguimos entender. E sabe o que acontece? Esses 66 livros que tem entre Novo e Velho Testamento, as pessoas não conseguem ler ele todo.
É uma briga espiritual, é difícil para a pessoa ler. A pessoa lê um monte de livros aí, e quando vai pegar a Bíblia para ler, dá sono, dá canseira. Não estou entendendo nada. Querido, a Bíblia é simples, fala de um Deus que ama o mundo e manda seu Filho para resgatar essas pessoas que somos eu e você, somos pecadores, e se deixar, nós acabamos fazendo coisas erradas, não é verdade? É como uma criança. Você pode ver uma criança fazendo coisas erradas e você ir lá e ajudando essa criança. Deus, ele olha para a gente e vê nós como crianças, independente da idade que você tem, e Ele te ama, e Ele dá Jesus Cristo. Amém? Próximo. E ali já finalizando, Romanos 10, 12 e 15, porque não há distinção entre judeu nem grego. Deus, ele não faz distinção. Ele escreve esses evangelhos, mas ele não faz distinção entre você. Ele não faz distinção entre você, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, mas ele respeita. Ele respeita. Você lembra do jovem rico que Jesus fala? Está conversando com o jovem rico e o jovem pergunta para Jesus assim: como que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? E Jesus fala: olha para os 10 mandamentos. E ele fala assim: eu tenho seguido desde a minha infância, tenho sido bom filho, tenho respeitado as pessoas, tenho dado o meu dízimo. Uma pessoa excelente, um jovem excelente. Qualquer pessoa queria ter, qualquer pai e mãe queria ter um filho desse, ou até um genro desse. Só que quando Jesus pega e fala para ele assim: filho, então essa riqueza que você tem, deixa aos pobres e me segue. Ele olhou e ficou vendo, fez uma conta e achou que não era capaz de seguir Jesus, porque ele estava apegado à sua riqueza e ele queria salvação, uma salvação eterna. Nós vivemos de 70 a 80 anos. A salvação é uma eternidade, e esse jovem, ele pega a sua eternidade. Você acha que Jesus forçou a barra? Não, ele respeitou. Deus, ele respeita o ser humano, ele respeita você. Você que está nos assistindo, ele te respeita, ele ama, mas ele respeita a sua decisão. Se um dia você decidir por ele, querido, você vai ter ele como Senhor e suficiente Salvador. E aí ele fala, ele não tem distinção entre grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Você tem que invocar o nome dele, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor, reconhecer que ele é Deus, querido, você vai ser salvo. Como porém invocarão aqueles em que não crêem? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Querido, nós montamos essa igreja aqui para pregar o Evangelho. Aleluia! E nós estamos fazendo isso daí, querido, desde o dia que nós abrimos essa igreja. E nossa razão e nossa vontade e desejo é pregar o Evangelho do Senhor, é as boas novas de Cristo, é falar que Jesus Cristo pode te salvar, restaurar. Você pode viver uma vida boa aqui e depois você morar no céu com o Senhor. É isso que nós fazemos. E nós investimos também em missões, porque nós entendemos que essa igreja é uma igreja de movimento. Nós estamos vendo paredes aqui que estão feitas, mas a igreja somos nós, e nós investimos nas pessoas que estão aqui, falando a verdade, ensinando a palavra do Senhor, transmitindo através de vídeo, a rádio que logo logo vai estar novamente, e nós estamos pregando o Evangelho. Tentamos e fazemos pregações aqui, ajudando as pessoas, amando as pessoas como Cristo amou a igreja. E lá fora, querido, na Índia, nós estamos pregando também. Nós temos o pastor Silas que está lá, e nós enviamos para ele, além de orações, também enviamos também ofertas para ele poder trabalhar com a igreja. Então nós entendemos que o Evangelho deve ser pregado aqui, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Nós temos que pregar o Evangelho aqui, e pregamos. Uma igreja pequena como somos, de 20, 30 pessoas, mas nós entendemos que Cristo tem que ser pregado.
a nossa parte que nós estamos fazendo. Gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento e pensasse em tudo isso daí, em tudo que você escutou nesse momento. Esquecesse da pessoa que estivesse aqui, mas escutasse o próprio Deus falando contigo, que Ele ama você. Você que está em casa, eu gostaria que você também fizesse isso daí. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele quer que você deixe que Ele tome conta de você. Qual filho que não quer que o pai tome conta, querido? Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor faz, Senhor Deus querido, tudo aquilo que o Senhor tem usado essa igreja, Senhor, para pregar o Evangelho, Senhor, as boas novas, Senhor Deus querido. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor Deus querido, do pastor Basílio, Senhor Deus querido, que domingo a domingo, Senhor Deus querido, está proclamando a Tua palavra, e os meus irmãos também, Senhor. Pai Deus, em nome de Jesus, e cada vida que está escutando, Senhor, nesse momento, que ela abra verdadeiramente o coração e aceite o Senhor como o único Senhor e suficiente Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Essa é a boas novas, querido, que eu tenho da parte de Deus. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos. Nós que fazemos parte da Igreja Batista Ágape, não podemos deixar de pregar o Evangelho. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos alimentado, nós temos que colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Então fale para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo da faculdade, para o rapaz que está no ponto de ônibus. Nós temos que pregar, Jesus está voltando. E é injusto a gente saber que o nosso vizinho não conhece a palavra, Então nós temos que pregar, Nossos familiares, temos que pregar. Jesus está voltando. Nós vamos subir e eles vão ficar? Não é meio egoísta isso? Então vamos deixar de ser egoísta, gente. Vamos colocar em prática o que o Senhor tem falado no nosso coração. Vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo, amém? Pedido de oração, nós temos o Daniel, o irmão da Cleusa Silvério. Ele teve um AVC, está em estado grave, e ela pede oração pelo irmão dela. César, um amigo nosso lá da comunidade terapêutica, está com Covid também. Deus esteja colocando as mãos sobre a vida dele e dando a cura. Creio que só. Quem vai orar pelos enfermos? Márcio, venha cá, querido, nos leve em oração, amém? Graças a Deus, igreja. Vocês estão em casa assistindo o culto online. Não esqueça uma coisa: